irmãos? Um bom dia para vocês, vão me assistir nessa quarta-feira. O evangelho dessa quarta está em São João, capítulo 15, versículos do 1 ao 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, Ele o cortará, e podará todo aquele que der fruto, para que produza mais frutos. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedires tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, esse evangelho vem nos falar aqui 3 tópicos principais. O primeiro tópico aqui é quando Jesus aqui fala: eu sou a videira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, Ele o cortará, e podará todo aquilo que der fruto para que produza mais frutos. Ou seja, Jesus, Ele é a videira e nós somos o ramo. Todo aquele ramo que não der fruto será podado, será jogado no purgatório. Porque nós somos os filhos de Deus. Aquele que não der bom fruto, ou seja, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, aquele que não sabe pôr Jesus como em primeiro lugar, aquele que não sabe seguir os mandamentos de Deus, aquele que não ouve o chamado de Deus, aquele que não põe Deus em primeiro lugar, esse é aquele ramo que não vai dar fruto. E todo aquele que não der fruto será cortado, podado e será lançado ao fogo. Mas aquele que der fruto será podado para que dê mais frutos em abundância. Aquele discípulo que ouve a palavra de Deus, põe em prática a palavra de Deus, ouve o chamado de Deus, obedece a palavra de Deus, obedece seus mandamentos, esse é aquele ramo que dá bons frutos. E todo aquele ramo que dá bons frutos será podado para que dê mais frutos em abundância. Aquele que permanece junto da videira, que é Jesus, colado em Jesus, que ouve a palavra de Deus e as põe em prática, esse vai dar bons frutos. E todo aquele que der bons frutos será podado para que dê mais frutos em abundância. Se você quiser a vida eterna e a salvação com Deus, você tem que ser esse ramo que ouve a palavra de Deus e põe em prática, ouve o chamado de Deus, obedece a palavra de Deus, obedece as ordens de Deus. Esse é aquele ramo que dá bons frutos. E se você der bons frutos, você vai sempre permanecer junto do Pai, e você vai dar frutos em abundância e vai conseguir a vida eterna. Mas logo que esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é quando Jesus ele logo fala aqui que permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ninguém dá bons frutos, nenhum ramo não dá fruto se não permanecer colado na videira. É a mesma coisa de nós que somos os filhos de Deus. Nós não vai conseguir dar bons frutos, nós não vai conseguir as graças na nossa vida, nós não vai conseguir vencer o mundo, nós não vai conseguir as graças no nosso dia a dia, se nós não permanecer junto do Pai. Ele é a videira e nós somos os ramos. Se nós quiser
que nós mesmos damos ótimos frutos no nosso dia a dia, se nós quiser dar frutos no dia a dia e conseguir frutos em abundância, nós temos que permanecer de junto da videira que é Cristo. Se você quiser receber esses frutos na sua vida, as graças em abundâncias, vencer as batalhas, vencer as guerras, conseguir a salvação, você tem que permanecer de junto da videira que é Cristo, Senhor. Jesus aqui falou, nenhum ramo não dá fruto se não estiver junto da videira. Se você não estiver junto do Pai, você não vai conseguir dar esses frutos na sua vida. Você não vai ser aquele discípulo que vai dar frutos. Se você quiser ter frutos, você tem que permanecer de junto do Pai, ouvir a voz do Pai, ouvir o chamado do Pai, pôr em prática a palavra de Deus. E também ser esse discípulo que obedeça a voz de Deus. Mas, se você ouve a palavra de Deus e não põe em prática, não obedeça a palavra de Deus e não permanecer de junto do Pai, você não vai conseguir dar bons frutos. Por isso que Jesus falou aqui no começo, o ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer de junto da videira. Aquele que fica longe da videira, aquele ramo, ele morre e será jogado fora e será queimado. Se nós permanecer de junto do Pai, a nossa fé vai morrer, o mundo vai começar a nos destruir, o pecado vai começar a nos levar para longe do Pai, os problemas vão vir, nós nunca vamos conseguir as nossas graças. Mas se nós permanecer de junto da videira que é Cristo, todas as graças que nós pedir, nós vamos conseguir. Todas as batalhas que nós vamos lutar, nós vamos conseguir. Porque nós vamos estar junto da videira que é Cristo. E nós vamos conseguir dar bons frutos, que é as graças que nós vamos pedir. O terceiro tópico é quando Jesus fala aqui, se alguém permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso glorificará meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Jesus logo aqui fala, todo aquele que não der bons frutos será podado, será queimado. Aquele que não der bons frutos, essa pessoa será lançado fora, será jogado no purgatório e vai perder a sua salvação, onde vai ter choro e ranger de dentes. Aquele discípulo que não ouve a palavra de Deus e não souber pôr em prática e não obedecer às ordens de Deus e ficar longe de Deus, esse vai ser podado e será jogado no fogo eterno, onde vai ter choro e ranger de dentes. E logo também aqui fala que pedis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso glorificará meu Pai, para que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Ou seja, logo Jesus fala que mais, aquele que permanecer em mim e as minhas palavras vai permanecer em vós, mas aquele que ouve a palavra de Deus e der bons frutos, vai permanecer junto do Pai, e esse vai se tornar filhos de Deus. Todo aquele que pediu o Pai, Ele vai te dar, e você vai se tornar filhos de Deus. Mas aquele que não ouve a palavra de Deus e não põe em prática, e não der bons frutos, esse será podado e será jogado no purgatório, onde vai ter choro e ranger de dentes, e vai perder a sua salvação. Então, irmãos, é isso que o Evangelho vem nos ensinar. Se você quiser a sua salvação hoje, seja aquele discípulo que ouve a palavra de Deus e que dê ótimos frutos, e ouve a palavra de Deus, ponha em prática e obedeça às ordens de Deus, e ouve o chamado de Deus e diz sempre sim a Deus e obedeça o Pai, para que assim você dê bons frutos e permaneça de junto do Pai. Você permanecendo de junto do Pai, ouvindo a palavra de Deus e obedecendo seus mandamentos, você vai conseguir dar bons frutos, e aquele que der bons frutos vai conseguir a vida eterna. Mas aquele que não ouve a palavra de Deus e não as põe em prática, é aquele ramo que está morto. É aquele ramo que está morto, fica longe do Pai, e esse será podado e será jogado, queimado no purgatório. Aquele que não ouve o chamado do Pai e não obedece, esse vai perder a sua salvação. Então, acolha esse chamado de Deus e dê ótimos frutos. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, ora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.
deixa o like aí quem deixou, se inscreve no meu canal quem não é inscrito, ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. Um bom dia para vocês, vão me assistir nesta quarta-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, Nossa Mãe Maria Santíssima.